Olá, queridos, olá, povo de Deus. Que oportunidade maravilhosa de podermos fazer uma reflexão, podermos fazermos uma análise da palavra de Deus, fazer uma meditação da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco de aula de homilética. Nós vamos fazer um estudo, uma lição sobre homilética. E dentro do tópico da homilética, que é uma disciplina da teologia, que é a arte de pregar, que está envolvido com a pregação, nós vamos falar um pouco sobre ética ministerial, que são as responsabilidades do pregador. Nós vamos falar sobre a postura, atitudes e os princípios dentro da ética ministerial, dentro da homilética, envolvendo a responsabilidade. Nunca esquecendo que pregação, sermão, é tudo a mesma coisa. A gente vai ver o que é pregação e o que é o teu sermão, tudo inserido aí num contexto, num conjunto, e a gente vai poder fazer uma diferença sobre isso. Então nós vamos definir o que é pregação. Eu defino pregação como a transmissão da mensagem de Deus para o homem. Através da pregação, nós vamos levar as pessoas a crer, a aceitar, a se convencer através do Espírito Santo. Pregação, a transmissão da mensagem de Deus para o homem, através da pregação, que a pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela aceita, ela crê na palavra de Deus, ela crê em Jesus, ela aceita, ela se convence. Isso é pregação. E dentro da pregação, na vida do pregador, nós encontramos também que eu faço uma definição. Foi eu que fiz, isso é a minha definição de homilética. A homilética, o termo homilética, a palavra homilética, eu faço uma definição, eu fiz, para dar um conceito, para dar sobre pregação, para dar um conceito de pregação dentro da minha visão, Então eu defino o termo homilética, eu defino homília, e defino ética. Homilética, homília, a minha homilia e a minha ética, que é o que nós vamos falar hoje sobre ética ministerial, responsabilidade. Então, a ética, ela vem do grego ethos, que nada mais, nada menos significa modo de ser. Ela vem do latim também, do termo mos, que significa costume, modo de ser, significa bem, costume, significa moral. Então, ética, ela é postura, ela é aliança, ela é confiança, ela é princípios, ela é comportamento e ela é uma conduta moral. Então, nós vamos destrinchar um pouco sobre isso, para falar sobre... Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a postura. Nós vemos muitos pregadores com uma postura totalmente sem ética dentro da pregação, no altar, quando ele vai ministrar.
muitos pregadores, eles viram de costa para o povo, e como se ele estivesse pregando para as pessoas que estão no altar. É uma falta de postura, é uma falta de ética de um pregador que vira a costa para o público, né, e olha em direção a quem está no altar. Né? É antiético, é sem postura isso. Né? O pregador que faz sinais, que não se comporta bem, que tem uma postura desagradável, que muitas das vezes ofende o irmão. Eu vi um pregador certa vez que ele mandou o irmão calar a boca, porque ele estava dando glória. E o pregador dizia: cala a boca, irmão, você está atrapalhando o culto. Pregador sem postura, pregador sem ética ministerial, sem ética para pregar. Um grande pregador aí, tá? Uma atitude totalmente errada, uma atitude totalmente desrespeitosa, tá? Pregador que chama as pessoas de vagabundo, de vadio, de cretino, tá? São essas atitudes que o pregador ele precisa evitar no púlpito, ele precisa corrigir essas posturas e essas atitudes que desagradam as pessoas, né? E fora as heresias, fora os erros teológicos, fora os erros bíblicos, muitos erros, a gente tem visto muitos erros, muitos erros teológicos, muitos erros de Bíblia, gente que não conhece a Bíblia, gente que não conhece a teologia e se comporta mal e prega mal, né? E tem uma atitude, tem uma postura totalmente desagradável. E princípio, pregador que não tem princípio, pregador que não vive aquilo que prega, né? Que não tem caráter, que é mau caráter, né? Que exige do povo que nem mesmo ele faz. Eu já vi pregador que fala sobre oferta, que fala sobre dízimo, que pede para o povo, mas ele mesmo não é capaz de ofertar nem dizimar. Hipocrisia, pessoas hipócritas, pessoas que estão pregando, mas não estão vivendo o que pregam, né? E não tem princípios, não tem caráter. Pastores que estão no adultério, estão na prostituição, né? Fala que não é para pecar, mas peca. Então nós temos que rever algumas situações, nós temos que rever algumas coisas, né, na nossa vida, ter cuidado com isso, porque pregar não é uma coisa que a gente faz assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Pregar é uma responsabilidade. Pregar é uma responsabilidade. A gente não prega porque a gente quer, a gente prega porque tem um chamado de Deus, e a gente tem que zelar por isso, a gente tem que honrar isso, né? Que nós fomos chamados por Deus, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, tá? Então, muito cuidado, pregador, muito cuidado com o que você for pregar. Outra feita, eu vi um pregador falando mal, né, da minha igreja, falando mal da igreja do Evangelho Quadrangular, desrespeitando a nossa igreja, não conhecendo a história da nossa igreja, e falando mal. Eu tive vontade de chegar até ele e chamar ele de hipócrita, de mentiroso, porque ele estava pregando e não fez aquilo que ele estava pregando naquele dia. Eu fiquei observando bem ele, no momento que ele dá a oferta, e ele não ofertou. Ele pediu para o povo, fez desafio, mas ele não foi capaz de cumprir o que ele estava
pregando, porque pregação é prática, meu irmão. Pregação é aquilo que a gente vive. Eu não posso exigir de ninguém aquilo que eu não faço. Muito cuidado. Tá? Então, dentro da ética nós temos a nossa postura. Dentro da ética nós temos a nossa aliança com Deus. Dentro da ética nós temos a confiança, não só de Deus, mas a confiança daquelas pessoas que nos ouvem, daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Mas nós temos princípios da palavra de Deus. Nós temos que botar em prática os princípios que a gente vive, que a gente prega e passa para as outras pessoas. Comportamento, nós temos que ter um comportamento exemplar, comportamento digno de servo de Deus, um comportamento digno de homem de Deus. Nós temos que ter um comportamento de caráter, de servo de Deus, de ser taxado como um homem de Deus, como mulher de Deus, não de enganador, não de trapaceiro, mas como servo de Deus. Nós temos que levar em conta a nossa conduta moral, o nosso testemunho. A nossa maior pregação é a nossa conduta moral, é o nosso testemunho de vida, é o nosso caráter. E muitos não estão levando a sério sobre isso. Muitas pessoas não levam a sério essas questões tão simples que estão sendo tragadas aí pelo mundo, por Satanás, deixando a sua vida ser destruída, porque não querem ter uma vida digna, não querem ter uma vida exemplar dentro da palavra de Deus, dentro do corpo de Cristo. Tá? Então nós vemos aí a história da homilética. A homilética ela tem uma história. Tá? Ela surgiu dentro de um conceito. Tá? Ela vem surgir aí dentro de um conceito que os gregos criaram. Os gregos e os romanos. Os gregos criaram a retórica e os romanos criaram a oratória. Tá? Retos vem de palavra falada. O retor entre os gregos era o orador de uma assembleia. Tá? Era o homem que se juntava às outras pessoas e ele começava a narrar os fatos. Então os gregos criaram a retórica, os romanos criaram a oratória. Oratória, ela vem de oris, que significa boca, tá? Que é a arte de falar em público. Tanto a retórica quanto a oratória é a arte de falar em público, tá? Como eles se expressavam com uma introdução, com um desenvolvimento, com um começo, com um meio e com um fim. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tá? Eles falavam com começo, meio e fim. Assim deve ser a nossa pregação. Começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão, aplicação pessoal, ilustração. Assim deve ser a nossa pregação, porque pregar é uma arte. Pregar é uma arte. Deus nos deu essa capacidade de pregar, de ministrar ao povo, às pessoas, de falar em público, né? De sabermos nos comportar diante das pessoas, sabermos falar adequadamente, termos ética, termos postura, termos conduta, termos princípios, termos conhecimento daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós vamos pregar. Tá? Isso é a responsabilidade do pregador. Essa primeira aula que a gente está ministrando, nós estamos falando sobre responsabilidade, sobre ética ministerial, sobre comportamento, sobre postura.
Nós temos que rever algumas coisas, analisar algumas coisas, corrigir algumas coisas dentro da arte da pregação, dentro da homilética, dentro da hermenêutica, dentro da exegese, para que a gente possa desempenhar o nosso ministério da melhor forma possível. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para sermos o orador, para sermos o ministrante da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Então nós temos que rever algumas coisas, nós temos que dar atenção a algumas coisas, corrigir algumas coisas. É pregação que é muita gritaria, a gente não entende nada, é muita gritaria, é muita emoção e pouco conteúdo, é muita emoção, e as pessoas acham isso lindo, acham isso bonito. Eu não acho. Eu não acho nada de bonito nisso. Eu não acho nada de lindo isso. Eu gosto mais de palavra, eu gosto mais do conhecimento, eu não gosto de oba-oba. Eu não gosto de falácia. Eu gosto de conteúdo bíblico, aquilo que vai edificar a minha vida, uma coisa nova, uma revelação da palavra que me atrai. É isso que eu gosto. E muitas pessoas estão se deixando iludir por gritaria, por coisas que não edificam a nossa vida, coisas que não edificam a nossa vida. E a gente tem que rever algumas coisas, analisar algumas coisas, prestar atenção, ficar observando a vida do pregador, o caráter do pregador, ficar observando alguns princípios na vida do pregador, se realmente ele vive o que ele prega, ele vive o que ele prega. Então essa é a nossa primeira aula, a primeira aula sobre homilética, ética ministerial, falando sobre responsabilidade. Que Deus possa te abençoar e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Fica na paz, querido. Deus te abençoe. Amém?